Boa noite a você, que Deus e os céus te abençoe, que nesta hora o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Neste momento de oração, nós estamos em um propósito em orações durante 40 dias. Nós estamos fazendo 2 orações por dia. Nós oramos na parte da manhã a primeira oração e à noite, após as 18 horas, a segunda oração. 2 vezes ao dia nós vamos clamar a Deus, buscar a Deus em oração, numa campanha de oração, num propósito de oração, buscando a providência e a justiça de Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. O que é buscar a Deus de todo o coração? É quando você entra em um propósito de oração. E nós entramos em um propósito, 40 dias. E eu convido você, vamos orar pela nossa família, pelo trabalho, pelo negócio, pelo lar e por todos aqueles que estão à nossa volta, que depende de nós por algum motivo. Muito bem, eu convido você para se inscrever em nosso canal de orações no WhatsApp. O link aí está. É só você clicar no link e ele vai direcionar você ao nosso grupo de oração. Entre nessa corrente de oração. Vamos formar a maior corrente de oração de todos os tempos. Porque a Bíblia diz: quando você bater, a porta vai se abrir. Nós vamos cumprir a Escritura. E o que ela diz? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Então vamos fazer aquilo que o Espírito Santo está revelando. Nós temos que orar a oração da fé. A oração em busca da providência de Deus. E nesse sentido, não devemos roubar ao Senhor e nem duvidar da sua providência. Muitas pessoas não entendem e não compreendem que no mundo espiritual, assim como na terra, no meio dos homens, existe a lei dos homens, a lei jurídica, a lei física. No mundo espiritual também existe a lei do Senhor, existe as ordenanças do Senhor, existem as determinações, as orientações e as revelações que vêm do Senhor. E uma das coisas que me foi revelado é que no céu de Deus, no mundo espiritual, existem portas e essas portas estão fechadas. Jesus disse certa vez aos seus discípulos: vou para a casa do meu Pai, e na casa do meu Pai há muitas moradas. Moradas é casa. Casa tem portas, tem janela. Então no mundo espiritual existem portas e existem janelas, e elas estão fechadas. E só há uma maneira de você abrir as portas e janela do céu. A caridade abre portas? Não. A caridade ajuda você a se chegar a Deus. A bondade, a misericórdia, as doações, elas abrem portas e janela do céu? Não. Elas ajudam você a se aproximar de Deus. A única coisa que abre a janela do céu, a única chave que abre, você está recebendo agora
a revelação. Qual é a chave que abre a janela do céu para que as minhas orações no mundo espiritual sejam atendidas? Quando eu oro no mundo espiritual, as portas e janelas do céu estarão abertas ou fechadas. Quem vai abrir as portas ou a janela do céu é o próprio Deus. E como que ele vai abrir? Porque nós vamos apresentar a chave e o segredo que está. Olha a oração da fé, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Esta é a chave. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos venha a maior abastança. Aí está o segredo. Também, por amor de vós, repreenderei o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, o espírito da escassez. Então, a doença, a enfermidade, o desespero, o álcool, o fumo, a droga, a perturbação familiar, tudo isso é arrancado de nossa família pela mão do próprio Deus. E como é que nós fazemos isso acontecer? Quando obedecemos a sua palavra por revelação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, que a obra de Deus seja mantida. Então, o dízimo e a oferta é para a manutenção do evangelho na terra, tá certo? E o segredo, Abraão ensinou. É porque as pessoas leem a Bíblia e não prestam atenção. Se aprende muita coisa na igreja, se aprende muita coisa na religião, mas nem tudo que você viu na igreja é verdade, nem tudo que você viu na sua religião é verdade. Talvez o seu bispo, o seu padre, o seu pastor, o seu sacerdote, aquele que cuida de você espiritualmente, muitas vezes ele sabe da verdade, mas ele não ensina toda a verdade. A religião, ela ensina você algumas coisas necessárias, pequenas coisas, mas eles guardam as grandes revelações para si mesmo. Por isso Jesus falou em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A libertação só vem com a verdade. Tá bem? Então guarde essa palavra. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E aí nós podemos fazer prova de Deus. O próprio Deus está ensinando a nós como receber esta bênção. Pega essa visão, segura essa visão. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós estamos orando a palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E por que isso funciona? Porque a Bíblia diz que Deus não muda. Deus não muda. Por isso eu, o Senhor, não mudo. É o que diz a Escritura. Tá certo? Que Deus te abençoe. Guarde essa visão. Pega essa visão. Seja fiel. Lembra de Abraão, nosso pai na fé? Abraão não tinha igreja para frequentar. Abraão não tinha uma religião. Abraão era movido pela fé, que é um sentimento que nasce dentro da alma do homem. A fé é o firme fundamento daquilo que você crê, que você acredita e que acontece. Tá certo? Então guarde essa visão. Receba essa visão, segura essa visão e cumpra essa visão. Aquilo que é de Deus, é de Deus. Aquilo que é nosso, é nosso. Deus nos dá 24 horas, um dia inteiro para nós.
e ele pede o dízimo dessas 24 horas. Custa nada você ali fazer uma oração na parte da manhã e à noite, após 18 horas, fazer outra oração. Isso é um dízimo, uma parte que Deus merece, que Deus pede, que nós precisamos apresentar para Deus. Tá certo? Vamos orar a oração do Pai Nosso. Antes da oração, envie essa oração para 3 pessoas. Não se esqueça, quando terminar essa oração, imediatamente envie para 3 pessoas, convide-os para vir para o grupo de orações, entre na corrente de oração, tá certo? Vamos orar junto comigo? Ore comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a glória, o louvor, a adoração, ontem, hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Diga amém, graças a Deus. Antes de sair, vá nos comentários aqui e escreva: eu recebo a visão de Deus na minha vida. Escreva aí nos comentários: eu recebo a visão de Deus na minha vida. Escreva: eu recebo a visão de Deus. Deus te abençoe. Esta foi a oração da noite e nós voltamos amanhã com as nossas orações. Para quem não sabe, eu sou o pastor Arantes e eu oro por você 40 dias em oração. Deus te abençoe. Fiquem todos na presença de Deus.